Eu odeio a palavra rasbará. Você faz rasbará, relações públicas, com os pés, não com a boca. Vai mostrar como é bonzinho dando a esses terroristas outro colchão e outra refeição todo dia? O que a sua rasbará está fazendo é exatamente o oposto. Sua melhor rasbará é destruir seu inimigo. Muito simples. Hoje está comigo o ex-vice-presidente do Knesset, fundador do partido Zahut e autor best-seller de Israel is Just the Beginning, Moshe Feiglin. Moshe passou décadas desafiando o establishment político de Israel e hoje vamos mergulhar na visão dele para o futuro de Israel. Moshe, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Moshe, depois de tudo o que aconteceu desde 7 de outubro, Israel lutou em várias frentes, eliminou muitos de seus inimigos, líderes e mudou o Oriente Médio. Mas você acha que Israel realmente alcançou a vitória, uma vitória duradoura, ou está simplesmente sobrevivendo a esta guerra? Bem, sobreviver a esta guerra definitivamente é uma resposta muito mais precisa. Nós não derrotamos nossos inimigos em nenhuma das principais frentes em que lutamos, e eu acho que precisamos olhar para dentro e entender por quê, porque era possível de alcançar. Ainda é possível de alcançar. E em qualquer frente em que não alcançarmos a vitória total, teremos uma outra rodada que pode ser ainda muito mais perigosa do que a anterior. E nós não podemos nos permitir isso. Uhum. Agora, você passou mais de 30 anos alertando que o maior perigo para Israel não era o Hamas, o Hezbollah ou o Irã, mas sim as ideias que orientam a própria liderança de Israel. Depois de tudo, você acha que a história provou que estava certo? Ainda mantém essas crenças? Com certeza. E não é só Israel que está em perigo por causa desse conceito progressista. Isso basicamente destruiu a capacidade da civilização ocidental de se proteger e definitivamente de vencer guerras. Não é só Israel, é toda a civilização ocidental, ou o que eu chamo de civilização monoteísta, que está desmoronando atualmente. Veja os Estados Unidos da América e o Irã, por exemplo. Do jeito que eu vejo, o Irã simplesmente venceu essa guerra. Veja Gaza e Israel, certo? Israel poderia ter vencido essa guerra em uma semana, simplesmente cortando o fornecimento de água para Gaza. E quem quiser tomar um copo d'água deveria sair do túnel com os reféns. É assim que se faz em qualquer guerra normal. Mas em vez disso, deixamos quase 1.000 soldados serem mortos e não alcançamos nenhum dos nossos objetivos. Definitivamente não, não é uma vitória completa. O motivo é que quando entidades nacionais, estados nacionais, observam os conceitos progressistas, eles simplesmente não conseguem vencer guerras. Isso vale para Israel, para os Estados Unidos e com certeza para a Europa. Agora, enquanto a entidade nacional ou a entidade de Gaza atacava Israel, nós não víamos Gaza como inimiga, mas víamos o Hamas como inimigo. Não foi o Hezbollah que atacou Israel pelo norte, foi o Líbano. A definição de um Estado ou de quem controla o Estado ou representa o Estado é bem conhecida em todo o mundo. A definição é aquele que detém o monopólio do uso do poder. Aqueles que têm a capacidade de usar armas, a força mais poderosa do Estado, são os representantes do Estado. É assim que as coisas funcionam. Então, Hamas é Gaza e Gaza é Hamas. E Gaza é ainda mais do que apenas o fato de o Hamas ser a força mais poderosa em Gaza. Eles votaram democraticamente nesses monstros de gangue, monstros nazistas muçulmanos. Mas no Líbano, definitivamente, é o Hezbollah que é a força mais poderosa. E, portanto, Hezbollah é o Líbano. E o Líbano é Hezbollah. Isso não significa que não haja oposição. Mas se a força mais poderosa está me atacando a partir do seu território, então, e você se considera uma entidade nacional, então é sua responsabilidade. Então, nosso inimigo ao norte é o Líbano, e o inimigo de Israel e dos Estados Unidos não era o regime iraniano, eram o povo iraniano e o Estado iraniano. Agora,
porque observamos esses conceitos de ausência de identidade, esses conceitos progressistas que apagaram qualquer identidade humana. Você pode ser uma raposa, um gato ou um cachorro, se quiser, sem identidade humana, sem identidade sexual, sem identidade familiar e definitivamente sem identidade nacional. São todos conceitos primitivos do passado que pessoas primitivas como eu, por exemplo, inventaram. Então, uma vez que observamos esses conceitos ridículos, não conseguimos mais identificar nosso inimigo como uma entidade. Por exemplo, quando a Alemanha atacou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não via a Luftwaffe alemã, a Força Aérea, como inimiga, nem o Partido Nazista alemão como inimigo. A Alemanha era o inimigo. O Japão era o inimigo, o que significava que toda cidade que os aliados podiam alcançar, eles queimavam até virar cinzas. Eles entendiam que o inimigo é um inimigo nacional, não indivíduos isolados ou nem mesmo organizações. Estamos falando de uma guerra. A guerra é algo que acontece entre nações. Então, enquanto eu puder identificar quem é o inimigo deles, ok? Eles não atacaram o povo do kibbutz. No dia 7 de outubro, eles atacaram Israel. Eles atacaram os judeus, o povo de Israel, a nação judaica. Eles não tinham um problema pessoal com alguém nesses lugares, eles nos atacaram como nação. A mesma coisa lá no norte. Então, mas nós estamos procurando pela organização e por aqueles que estavam envolvidos e por aqueles que não estavam envolvidos. Eles agem como um exército e nós agimos como polícia. E quando isso é o caso, e com o Irã, por exemplo, os Estados Unidos foram muito cuidadosos e forçaram Israel também a não atacar as reservas de petróleo e a capacidade de exportar petróleo do Irã. Isso representa 90%, 80%, 90% da renda do Irã. Também foi fácil vencer a guerra contra o Irã, mas você procurou pelo regime, pelo exército. E quando você trava guerras desse jeito, você vai perder, não importa o quão mais forte você seja, e você com certeza é. Mas esse é o ponto principal que vemos em todas as frentes. Agora, parece que Israel está sempre preocupado com o que o mundo vai dizer sobre nós se fizermos isso. O que os Estados Unidos nos permitem fazer? Você acha que o fato de estarmos tão preocupados com o que os outros vão dizer está nos impedindo de fazer o que precisamos fazer? Sim, o verdadeiro inimigo é a nossa própria consciência. Não é o mundo, não são os Estados Unidos. Olha, Trump te disse no começo: evacue Gaza. Basicamente, ele apresentou a solução do partido Zavut. Em 2019, Zavut concorreu à Knesset, quase entrou. Você pode ver nossa plataforma atrás de mim. Foi exatamente o que dissemos que deveria ser feito em Gaza, antes de 7 de outubro, certo? Então essa é a solução. A solução é compreender que a terra de Israel era do povo de Israel e que a faixa de Gaza e Judéia e Samaria são o coração da terra bíblica prometida aos judeus. Ela pertence ao povo de Israel. Então a justiça está do nosso lado. Nós não somos visitantes aqui. Nós não somos colonizadores aqui. Esta é a terra que nos foi prometida por Deus muitas e muitas vezes. E não há nenhuma reivindicação, ou ninguém está dizendo isso. Gaza, ou Judéia e Samaria, ou Beit El, Siquém e Nablus, ou Shevo. Hebron, definitivamente não Jerusalém, não faz parte da Terra Santa que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Pertence a nós e, portanto, não somos ocupantes. Estamos fazendo o bem e buscando justiça ao recuperar nossa terra desses monstros islamo-nazistas. E quando viemos com essa mentalidade, essa consciência, não há nada para negociar aqui. Não cabe a nós devolver a alguém, recebemos isso de Deus por um motivo, temos uma missão aqui na nossa terra de mostrar a luz para toda a humanidade, certo? Nós somos o povo do livro. Do que você está falando? Não há o que discutir.
Ao alcançarmos esse nível de consciência e evitarmos detalhes como você consegue lidar com o Hamas ou não, o Hezbollah vai entregar suas armas ou não, toda essa bobagem, certo? Quando você se coloca nessa posição, o mundo começa a te ouvir e a te respeitar. Mas quando você se torna um escravo ou algo assim, pior do que um escravo até. Dos americanos, você entrega sua soberania, deixa os americanos comandarem seu exército de acordo com os interesses deles, e o preço da gasolina que o motorista americano paga em Nova Jersey é mais caro do que o preço de sangue que estamos pagando aqui com a guerra, uma guerra que nunca termina. Então precisamos mudar drasticamente a consciência e a forma como pensamos aqui. E então os americanos vão nos apoiar 10 vezes mais e o mundo vai nos amar e estará conosco. É isso que a breve experiência histórica mostra. Os americanos começaram a ser verdadeiros aliados de Israel somente depois da Guerra dos 6 Dias. Quando Israel derrotou todos os seus inimigos e tomou toda a península do Sinai, a Judéia e Samaria, as colinas de Golã e Jerusalém, só então começamos a receber armas dos americanos. Em 1948, impuseram um embargo para convencer Ben-Gurion a não declarar o Estado judeu. Então é assim que funciona. Não funciona vivendo, se curvando e tentando mostrar como você é humanitário. Quando você mostra que é forte, quando mostra que defende seus conceitos, você mostra que acredita em Deus, você entende o que está fazendo aqui. Então o mundo te respeita e quer fazer negócios com você. Agora, Netanyahu, por quase 3 anos, vem dizendo que Israel está buscando uma vitória total. Você sabe, Israel já perdeu essa chance de vitória total? E isso era sequer possível desde o início? como eu disse, definitivamente era possível no início, ainda é possível agora. Israel não deve esperar que eles ataquem. Mas Netanyahu, quando ele falava sobre Nitzachon Mushlat, vitória total, desculpe, eu não faço ideia do que ele estava falando, mas ele definitivamente não conseguiu isso. Agora, quais foram alguns dos erros que Israel cometeu depois de 7 de outubro? Quero dizer, é claro, o fato de 7 de outubro ter acontecido já foi um erro muito grande. Mas depois de 7 de outubro, por exemplo, se você fosse o primeiro-ministro, haveria algumas decisões que você tomaria de forma diferente? Olha, 7 de outubro foi mais do que apenas um desastre, foi um Yom Shua, um dia do Holocausto. Quero dizer, foi o pior desastre que a nação judaica sofreu desde Auschwitz, desde o Holocausto, certo? E tivemos uma janela de oportunidade de cerca de 2 semanas para fazer o que quiséssemos. E a única fim do jogo, ou fim a imagem final que Netanyahu tinha em mente era Oslo, voltando ao dia 6 de outubro e aos conceitos de Oslo. Do que estou falando? Ok, jogue os acordos de Oslo no lixo da história. Mande-os para El Arish, para o Egito, e os egípcios estavam aceitando, esperando. Os egípcios entenderam no começo que era isso que ia acontecer. Eles até ofereceram receber 200 mil deles na primeira semana, a apenas 800 mil árabes em Gaza, ao todo menos de 1 milhão. Certo? O mundo inteiro teria recebido eles de El Arish e pronto. O Gush Katif teria florescido novamente. Um aeroporto internacional já teria sido construído lá em vez de ser Ben Gurion, que fica no meio da área urbana, procurando por lugares melhores. Esse é o melhor lugar perto da beira-mar. E a imagem da vitória teria sido muito, muito visual, e o mundo inteiro teria entendido o que acontece quando você ataca Israel. Quando você ataca Israel, você perde o território de onde atacou. Com certeza, quando seu território integra a terra prometida, certo? Era isso que precisávamos fazer em Gaza. E definitivamente perdemos essa oportunidade, o que significa que agora precisamos fazer isso com a nossa legitimidade. Agora está mais difícil, mas ainda precisa ser feito.
No Líbano, é exatamente a mesma história, exatamente a mesma história. Estamos falando de terras que, em sua maioria, eram possuídas por judeus antes de 1948, inclusive pela minha família, aliás, que a terra do Vale de Ayum pertencia ao povo de Metula, que também foi fundada pela minha família. Então eu já conheço isso de um ponto de vista pessoal. A maior parte da terra entre as colinas de Golã e Damasco pertencia a judeus segundo o registro de terras, certo? E também faz parte de Eretz Israel. Então, se estão nos atacando a partir desta terra, eles devem saber que toda vez que nos atacam, estão perdendo território. É isso que é vitória. Não existe outra forma de vitória, certo? E nós definitivamente poderíamos ter conseguido isso no Líbano depois do ataque dos BIPs. Eles foram totalmente destruídos. O que você estava esperando? Em toda a academia militar, eles dizem que, quando você ataca e tem sucesso, você tem que continuar. Mas não havia nenhum plano. Tudo o que os israelenses querem é voltar para as fronteiras e enfiar a cabeça na areia de novo. Tipo, ok, nós precisamos mudar completamente nossa maneira de pensar, nossa consciência. A terra é nossa. Trump disse a Netanyahu que quando o Estado da Síria, o falso Estado da Síria, desmoronou, assim como o falso Estado do Iraque, e o falso Estado do Líbano vai se formar, é um grande. Todos os estados que foram criados pelos acordos de Sykes-Picot após a Primeira Guerra Mundial são estados falsos e todos vão desaparecer, incluindo a Jordânia. Todos eles vão desaparecer, certo? Quando isso ocorreu na Síria, Trump disse a Netanyahu: vá e tome um terço da Síria. Preciso de você como aliado forte, com profundidade estratégica. Por que você não fez isso? Porque você não faz isso, porque em vez de se ver como uma potência regional, você se vê como uma comunidade que está esperando ordens do grande chefe da América, o tio Sam. Tudo o que Netanyahu queria era que, em vez de ele retomar Gaza para a soberania israelense, os americanos tirassem isso de nós e assumissem a responsabilidade. Sim, você quer que eles assumam a responsabilidade? No fim, foi isso que Trump fez. Mas os americanos não trabalham para nós, eles têm seus próprios interesses. Trump não quer que os preços do petróleo disparem e que ele perca as eleições de meio de mandato. Então, quem está pagando o preço? Os soldados israelenses que agora estão presos no meio do Líbano porque Trump fez um acordo com os iranianos e os iranianos disseram a Trump que não vão conversar com ele a menos que Israel pare o ataque no Líbano. Então, o ponto principal é que, quando você se torna um servo dos americanos, não só você não recebe a proteção dos americanos, como também paga com o sangue dos seus filhos e dos seus soldados. Sim. Agora eu estou me perguntando algo do ponto de vista da América. Parece que no Knesset há apenas algumas pessoas que falam como você, que têm suas crenças fortes, e essas pessoas são rotuladas como extrema-direita, extremistas, todos esses tipos de coisas. Por que que isso acontece? Olha, toda vez que alguém fala a verdade, é rotulado assim. Churchill foi rotulado assim. Exatamente assim. O jornal The London Times escreveu em 1930, não lembro exatamente quando, antes da guerra, que Churchill deveria ser enforcado na Times Square. Então, quando chegou a hora decisiva, ele era o homem certo no momento certo. É sempre assim, as pessoas estão sempre tentando ficar na sua zona de conforto. Então, mas depois de 7 de outubro, você ainda fala assim sobre aquelas pessoas que sabiam o que estava por vir. Se a minha plataforma, se a plataforma do Partido Zou tivesse sido levada a sério em 2019, não teria havido 7 de outubro.
Se eles tivessem me ouvido há 30 anos, quando vieram com os acordos de Oslo, quando comecei o Zualzen, este é o movimento da nossa terra, e protestado contra isso tão alto quanto pudessem. Fui acusado de sedição, acredite se quiser. Ok, tenho muito orgulho disso. Minha denúncia está na parede da minha sala, certo? E aqui está o resultado. Então, agora, quando você tem esse dia do Holocausto, o dia do Holocausto inteiro, concentrado em 24, 36 horas, com todos os horrores, você ainda destaca aquelas pessoas que viram a realidade da maneira certa, e ainda assim a Síria vê a realidade da maneira certa, e o único que sabe o que fazer para evitar que nós mesmos passemos por isso de novo, Deus me livre. Você ainda o chama de extremistas? Se você faz isso, acho que nada vai ajudar contra pessoas como você. É só isso que posso dizer. Mas no que você acha que o público israelense acredita? O Knesset realmente representa o povo, as opiniões do público ou não? Olha, as opiniões do público dependem dos líderes. Quando minha voz não é ouvida no Knesset, só fora do Knesset. Então, pessoas da esquerda, até dos kibbutzim, falavam exatamente como eu, ou de forma ainda mais extremista do que eu, nas semanas após 7 de outubro, mas aí eles veem que não só na esquerda, nos partidos de esquerda, ninguém fala assim, mas também no Likud, em Gaza, no governo de direita, ninguém fala assim. Então eles assumem que não há possibilidade de falar assim e de implementar políticas desse tipo, mas isso não é verdade. Como mencionei antes, o próprio presidente americano Trump disse: "Vamos tirá-los de Gaza". Ele disfarçou com várias histórias, mas no fim, Gaza deveria estar livre desses monstros. O problema não eram os americanos. O problema não é ser extremo, não somos extremos, só somos realistas, buscamos justiça e sabemos o que é certo e errado. O que estou defendendo aqui se chama clareza moral, certo? Então isso não é extremo. Mas quando não há ninguém na liderança que fale assim e transforme isso em algo que você ouve o tempo todo, o que você quer e espera das pessoas agora? Você costuma dizer que isso não é uma guerra territorial e acredita que é uma guerra espiritual. Por que você acha que tantos líderes israelenses não falam assim e ainda acreditam que é um conflito político? Porque, sabe, todo mundo vê o mundo pelo buraco da porta ao qual está acostumado. Ok. Mas eu sim acredito que a minha perspectiva é a única maneira certa de ver a situação e de encontrar soluções. E quando eu disse isso há 30 anos, era muito mais fácil argumentar. Mas agora que tudo o que eu disse se tornou realidade, incluindo coisas que eu disse não há 30 anos, mas há 3 anos, depois do dia 7 de outubro, eu disse: do jeito que estamos indo, é assim que vai acabar. Eu disse: "No final, nós não só não vamos vencer o Hamas, como vamos fornecer a eles comida e tudo o que eles precisam", que é exatamente o que está acontecendo agora. 700 caminhões de Israel diretamente para o Hamas todos os dias. Inacreditável, inacreditável, certo? Porque quando você ainda tem liderança do exército e liderança política, sim, isso que pensa em termos de conceitos progressistas e da ideia de Oslo, que é totalmente uma implementação das ideias dos progressistas. Era óbvio, eu não conseguia somar um mais um e te dizer exatamente onde estaríamos daqui a 3 anos. É exatamente aqui onde estamos agora. Então, sim, precisamos mudar totalmente nossa liderança, tanto no âmbito militar quanto político, e mudar nossa consciência e os conceitos que trazemos para resolver o problema. Agora falamos sobre progressismo. O que exatamente é progressismo? E por que você acredita que, como disse, é uma das fraquezas estratégicas de Israel?
Bem, antes de tudo, como você mencionou antes, acabei de publicar um livro sobre o assunto. Você pode ver o livro vermelho atrás de mim. Israel is just the beginning. Ele se tornou um best-seller na Amazon na categoria de estudos do Oriente Médio, mas é muito mais do que apenas o Oriente Médio. E a mensagem ali é internacional, não apenas para israelenses ou para o povo judeu. Há uma razão para ele ter se tornado um best-seller. No entanto, o progressismo é um conceito que diz que não existe Deus e, portanto, não existem identidades. Todas as identidades são invenções humanas. E nós podemos nos inventar como quisermos. E esse é o conceito básico. É muito parecido com a Revolução Bolchevique nos primeiros dias, no início do século XX. Basicamente diz a mesma coisa. Não há Deus, não há identidade nacional e só existe o proletariado, os trabalhadores e aqueles que têm o dinheiro, aqueles que têm a fortuna. E deve haver uma guerra contínua entre essas camadas sociais e isso traria igualdade em todo o mundo. O progressismo está dizendo exatamente a mesma coisa. Não, sem identidades, mas eles vão além, não apenas sem identidades nacionais, mas sem qualquer outra identidade também. Como eu disse antes, identidade humana, sexual, familiar e assim por diante. E todos têm que lutar uns contra os outros. Negros contra brancos, muçulmanos contra cristãos ou o que for. Ocidente contra muçulmanos, homens contra mulheres e todos juntos contra os judeus. Sempre acaba matando todos os judeus. Assim como os soviéticos queriam matar todos os judeus no início dos anos 50, aliás, em 1953, Stalin estava pronto para continuar o Holocausto e matar 5 milhões de judeus na Rússia. E agora o progressismo quer destruir Israel e matar todos os judeus do mundo, basicamente. É isso que eles procuram. Essas duas ideologias, o progressismo que busca destruir a civilização, destruindo todas as identidades básicas, a família e as identidades nacionais básicas, isso é o progressismo. E o Islã que busca destruir a civilização, não destruindo a identidade, mas destruindo a liberdade. O Islã destrói qualquer tipo de liberdade humana. Então, quando você destrói esses dois conceitos, liberdade e identidade, seu primeiro inimigo são os judeus, que trouxeram esses dois conceitos ao mundo do Monte Sinai há 3.000 anos, porque no Monte Sinai, nós, os judeus, vimos Deus, certo? E fizemos uma aliança com Deus. E a nossa existência básica, fundamental, testemunha a existência de Deus. Então, ao destruir a nação judaica, matando os judeus, você basicamente se livra de Deus. Mas não apenas a mensagem de identidade que trouxemos do Monte Sinai ao testemunhar que Deus existe e cria as diferentes identidades, é, a luz, a água, a terra, a identidade humana, a identidade animal, homens, mulheres e assim por diante. Mas Moisés também trouxe os 10 mandamentos, o que significa que todos são iguais novamente sob a mesma lei que recebemos de Deus. Não é permitido matar uns aos outros. Mesmo sendo rei, você não pode matar o último servo, pois a vida dele pertence a Deus, não a você. Ele deu as regras, os 10 mandamentos. Então, basicamente, os judeus trouxeram esses dois conceitos para o mundo: identidade, ao testemunhar a existência de Deus, e liberdade, ao trazer os 10 mandamentos para todo o mundo. E quando você quer destruir uma civilização que é baseada e sempre foi baseada nesses dois conceitos, identidade e liberdade, aqueles que trouxeram esses dois conceitos, os judeus, precisam ser eliminados. E é por isso que hoje você vê o Islã e os movimentos progressistas unindo forças, mesmo que ninguém consiga dizer imediatamente qual é a conexão entre eles. Mas essa é a conexão. O desejo de destruir a civilização é o que uniu essas duas ideologias que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra.
mas é isso que as uniu. E o inimigo são os judeus. Mas os judeus e o Estado de Israel, que representa a nação judaica, não são apenas o inimigo, mas também a linha de frente ou a última chance de salvar a civilização. Muita gente não entende isso. Alguns entendem, outros não, certo? Porque a vitória que Israel alcançará sobre seus inimigos será também a vitória de toda a civilização e sua capacidade de continuar existindo. Se os Estados Unidos pararem de apoiar Israel amanhã, você acha que Israel conseguiria sobreviver? Quais seriam os pontos positivos e os potenciais negativos disso? Claro que será difícil, mas a longo prazo isso será muito bom para Israel. Israel conseguiu lidar com seus inimigos sendo um estado muito menor e mais fraco até 1967, inclusive, sem o apoio americano, sem armamento americano. Nós vencemos a Guerra da Independência em 1948, a Guerra dos Seis Dias em 1967. Nós vencemos as grandes guerras sem os Estados Unidos, e desde que começamos a receber armas e apoio dos americanos, paramos de vencer guerras, historicamente. Então funciona exatamente ao contrário. Não estou dizendo para cortar nosso relacionamento e o bom relacionamento com a América. Eles devem ser baseados em interesses. Também deve haver boas relações com outros países. Índia, Argentina, Grécia contra a Turquia, muitos interesses em comum que devemos desenvolver. Israel deve suprir a maior parte de suas próprias necessidades de armas e é capaz disso. Pode fazer isso. Israel hoje é 10 vezes mais rico, mais forte, com uma população maior do que era em 1967, e não há necessidade de que o exército seja menor do que era em 1967, em 1973, o que é ridículo. Ok, e a nossa capacidade de fabricar nossas armas é muito maior hoje. E é essa direção que Israel deve tomar hoje. Agora sabemos que o presidente Trump provavelmente foi o melhor presidente para Israel, mas existe uma preocupação sobre o que vai acontecer depois de Trump, na próxima administração, mesmo que seja um republicano, pode ser J.D. Vance. E se for um democrata, então é ainda pior. Há preocupações sobre o que pode acontecer no futuro? Olha, a bênção que recebemos de Bilã, Renam Levadad Ishkom, Uva Goim Loit Hashav, um povo que deve viver à parte e não levar em conta as outras nações, é algo que precisamos observar e entender. Sim, Trump fez coisas muito boas por Israel e por todo o mundo, e todos nós agradecemos a ele por isso. Só o fato de ele ter decidido que em qualquer documento oficial nos Estados Unidos haverá apenas homens e mulheres e nada além disso. Ele fez algo tremendo por toda a humanidade, esse cara. Mas ele é muito imprevisível e a onda de antissemitismo não para no Partido Democrata, como sabemos. E devemos estar preparados para uma América muito hostil. O que está acontecendo em Nova York com Mamdani agora vai acontecer em muitos outros lugares da América. O fato de Israel não ter vencido essa guerra trouxe para nós uma onda tremenda de antissemitismo que eu sabia que estava por vir. Eu já disse, logo após o horror do dia 7 de outubro, que se começássemos a exibir fotos dos reféns, iríamos conseguir exatamente o oposto do que queremos. Nós vamos receber uma onda de antissemitismo com a qual não saberemos o que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Quero dizer, de novo e de novo, o que eu disse se provou correto. Minha maneira de entender a realidade se mostrou certa. Então eu não culpo Trump pelo que está acontecendo. Eu culpo apenas a nós mesmos em Israel, certo? O 7 de outubro foi um teste. Pode Israel eliminar essas forças do mal do mundo? Essa é a nossa missão, certo? Devemos trazer luz para as nações. Essa é a razão pela qual Israel foi criado.
A Declaração de Balfour nos foi dada por esse motivo, abertamente, para trazer luz às nações após os horrores da Primeira Guerra Mundial. Basta imaginarmos como o mundo teria sido se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado com o regime nazista ainda de alguma forma controlando a Alemanha. Nós não conseguimos fazer em Gaza o que os aliados, América, Inglaterra, fizeram com a Alemanha, os nazistas, após a Segunda Guerra Mundial. Nós deixamos as forças satânicas continuarem, em vez de mostrar ao mundo como a bondade deveria lidar com essa maldade. Então, ao fazer isso e depois pedir misericórdia para o mundo inteiro, mostramos que não há necessidade dessa velha experiência sionista no mundo. É por isso que a onda de antissemitismo cresce quando todos nós pensamos: como pode ser? Olha como eles foram terríveis. Não se trata disso. Não é isso. Mostre o caminho, Senhor judeu, ou não conte com nossa misericórdia. Se você não está trazendo nada para ajudar o mundo inteiro a encontrar seu caminho, então para que precisamos de você, afinal? Temos apenas a nós mesmos. Assim que voltarmos à nossa identidade, missão e visão e ao que devemos fazer aqui, tudo ficará fácil. Mas enquanto continuarmos tentando agradar e mostrar ao mundo inteiro que temos mulheres nos tanques, e temos, bem, você sabe, belas praias gays no Mar Morto, e tentar mostrar que somos modernos, humanos, GPT e toda essa besteira, não vamos receber uma resposta positiva do mundo. Já temos isso na Europa e América, não precisamos de você. O que Israel deve fazer em relação às relações públicas? Obviamente, eles precisam fazer um trabalho melhor, mas o que eles podem fazer na prática para mudar a opinião das pessoas sobre Israel? Não precisamos mudar a opinião dos outros, mas sim a nossa. Eu odeio a palavra rasbará. Você faz rasbará. Relações públicas se faz com ações, não palavras. O que você vai mostrar que é bonzinho porque está dando outro colchão, outra refeição todo dia para esses terroristas? O que? What? O que sua rasbará está fazendo é exatamente o oposto. Sua melhor rasbará é destruir seu inimigo. Muito simples. Agora, o que você diria para as pessoas que acreditam que a paz com os palestinos ainda é possível? Gaza pode realmente se tornar pacífica sob qualquer liderança? Primeiramente, não deveríamos usar a palavra palestinos de forma alguma. Não existe nação palestina. Essa é a maior mentira histórica do século XX. E devemos dizer a verdade. Não existe nenhuma entidade nacional que tenha mantido, segurado, conseguido manter a terra de Israel desde que os judeus foram expulsos pelos romanos. Nosso templo foi destruído há 2000 anos e os judeus foram destruídos e enviados para a diáspora. Nenhuma outra entidade nacional jamais conseguiu criar um reino ou estado independente ou qualquer tipo de entidade nacional na terra de Israel. Definitivamente não os palestinos, que nunca existiram, certo? É uma mentira. Aliás, isso nos foi prometido na Bíblia várias e várias vezes. Vishamimu alea oiveishem diz que seu inimigo não será capaz de manter a terra. A história comprova, pois foi exatamente isso até os judeus voltarem. Então, não devemos usar a linguagem que basicamente foi criada para nos tomar a terra. Esta terra pertence somente aos judeus, à nação judaica, isso é o principal. Agora, aqueles que vivem em paz conosco e entendem que a terra de Israel é o lar nacional da nação judaica e somente da nação judaica. Sem solução de dois estados, sem outras besteiras, ok, podem viver conosco e ter todos os seus direitos humanos. Sem problema. Mas aqueles que têm qualquer sonho de criar seu próprio estado não devem ficar aqui nem por um segundo em nossa terra. Vocês têm 22 estados árabes,
Escolha um deles ou crie outro na Lua, não me importo. Qual é a responsabilidade dos líderes árabes por manter esse conflito vivo? Eles dizem, sem judeus, sem notícias, certo? Enquanto você luta contra os judeus, o mundo inteiro se importa com você e você recebe dinheiro e apoio e então você controla tudo. Quando você está apenas matando árabes, quero dizer, quem se importa com o fato de que o Irã mata 50 mil do seu próprio povo? Quem se importa? Eu foi teria sido se um dos pilotos israelenses errasse e atingisse uma casa de civis, aí sim o mundo inteiro iria gritar de repente. Então, é sobre isso. É sobre eles lutarem contra os judeus. Bem, claro, é uma guerra religiosa, mas também é prático e bom para os líderes lutarem contra Israel e os judeus. Você consegue colocar todas as forças progressistas do mundo ao seu lado e as forças antissemitas ao seu lado. A ONU está do seu lado. O grande capital europeu está do seu lado. Por que não? Agora, como você define o sionismo hoje? E o sionismo secular chegou ao seu limite? Veja, O, o, o que o sionismo tentou alcançar foi reconstruir o nacionalismo judaico com os conceitos do iluminismo, com os conceitos do Estado moderno, ou seja, sem a crença em Deus, conceitos seculares. Você pode ser muçulmano, cristão, judeu na sua religião. E ser israelense é a mesma coisa. Assim como você pode ser um muçulmano ou cristão britânico ou americano ou não ter religião, é isso que o sionismo tentou fazer com a nação judaica. Criar uma nação com um novo conceito, não com a aliança com Deus, mas com a aliança com a terra. Ok, é por isso que a declaração de independência de Israel começa com uma frase: Beherat Israel Ka'am Ha-Yehudi. Na terra de Israel, a nação de Israel se levanta. Só tem um problema. Isso não é verdade historicamente. A nação de Israel foi criada no Egito e no Monte Sinai. Nós chegamos à terra de Israel já como uma nação. Nós não tínhamos uma aliança com a terra como as outras nações. Nós tínhamos uma aliança com o céu, com Deus, que nos fez uma nação. Então, essa nova nacionalidade secular que o sionismo criou funciona muito, muito, muito bem, mas por um tempo limitado. Deu aos israelenses a força para vencer as guerras nos primeiros 19, 20 anos. E então, após a vitória da Guerra dos 6 Dias, quero dizer, não era mais apenas uma guerra pela sobrevivência, mas tivemos que começar a nos perguntar, agora que não estamos sob ameaça imediata dos nossos vizinhos, porque vencemos a guerra de forma decisiva. Então, precisamos buscar uma razão positiva para estarmos aqui e o que vai nos manter unidos como nação. E precisávamos passar do sionismo de existência para o sionismo de propósito. Porque não fizemos isso nos 50 anos que se passaram desde a guerra do Yom Kippur até hoje. Perdemos nosso senso nacional sem perceber, e essa nacionalidade temporária e secular que o sionismo criou desapareceu. E tivemos que mudar do sionismo de existência para o sionismo de propósito, baseados em nossos valores judaicos, em nossos valores bíblicos, para criar uma razão positiva para a nossa existência, não apenas Auschwitz. Sabe, nós criamos um nosso templo se tornou, nosso Yad Vashem se tornou nosso templo, né? O templo da existência, o templo da sobrevivência. Não, você precisa do templo verdadeiro, esse templo no monte do templo que representa a luz da nação, que devemos espalhar a mensagem de um Deus para todo o mundo. E por que nós não fizemos isso?
Essa nacionalidade sintética de curto prazo que criamos desapareceu e no dia 7 de outubro, Netanyahu não era um primeiro-ministro da nação, mas sim um chefe. Ele era o chefe de uma comunidade novamente, só que na diáspora. E quando os cossacos vieram e fizeram um pogrom na comunidade, assim como na Polônia e na Rússia, todos nós estávamos esperando pelo czar ou que viesse nos salvar dos cossacos com esse porta-aviões Gerald Ford. Em vez de agir como uma nação, tomar território e vencer a guerra, nós agimos novamente como uma comunidade na diáspora. Nossa consciência voltou a ser a consciência de uma comunidade novamente por causa da falta de consciência nacional que precisávamos desenvolver com base em nossos valores e mensagem originais. Então, há muito trabalho a ser feito aqui e muitas coisas que precisamos desenvolver aqui. A boa notícia é que a nova geração em Israel está justamente pronta para isso. Estou conversando com eles em Tel Aviv, estou conversando com eles em Herzliya, eles me escutam com os olhos bem abertos. De repente, a vida deles aqui, eles entendem que a vida deles aqui tem um significado. Eles não nasceram aqui por engano. Em vez de em Nova York ou em Uganda, há um motivo pelo qual eles estão aqui. Não é Zerut, não é um partido religioso. Trata-se de fazer da nossa Torá novamente a nossa cultura, a cultura de uma nação em sua terra. Os termos israelense e judeu devem voltar a ser um só, assim como era antes da destruição do templo há 2000 anos. É uma situação muito empolgante, algo histórico que está acontecendo hoje na sociedade israelense. E devemos ajudar para que isso aconteça o mais rápido possível. Moshe, Quero agradecer pelo seu tempo nesta conversa esclarecedora. Tenho certeza de que nosso público vai aprender muito com ela. Como as pessoas podem te encontrar, seguir, ouvir mais de você ou comprar seu livro? Há algo que queira que elas saibam? conseguir o livro é muito fácil. Você entra na Amazon e digita Israel is just the beginning ou digita meu nome e imediatamente você vai encontrar. E realmente tudo o que eu disse agora está explicado em detalhes no livro. E posso te dizer que você pode ver, sabe, as pessoas escrevem sobre o livro na Amazon. Eu não sei quem é judeu e quem não é. Às vezes você sabe pelo nome. Normalmente você não sabe, mas as pessoas. A crítica mais tocante, eu diria, foi de alguém que escreveu: Eu estou lendo livros há 70 anos e nenhum livro me fez pensar como esse livro. Ok, uau. As pessoas se empolgam muito ao ler, então, primeiro, pegue o livro e leia. E, em segundo lugar, junte-se ao Partido Zerut. Você pode acessar nosso site. Fácil. Nós precisamos do apoio de todo israelense e de todo judeu no mundo, porque se você me ouvir essa conversa, vai entender que é muito mais do que apenas um partido político. É uma mensagem, é uma Geulah, é um conceito totalmente novo para a nação judaica e para o povo de Israel e realmente para toda a humanidade. Então, junte-se ao Partido Zerut, esteja conosco e nos ajude o máximo que puder. Muito obrigado novamente. E desejo muito sucesso no Zacaraba. Espero falar com você em breve. Muito obrigado, obrigado.